Fala aí, gente! Voltei aqui com a parte 2 da nossa aula de hoje, em Biologia do setor B, com alguns exercícios de variabilidade genética. Lembrando que o nosso último foi este, do homem com a pele de pigmentação normal e olhos castanhos. Só retomando, né, que nós fizemos estes dois, né, que esse daqui como filho já era albino e de olhos azuis, e o pai e a mãe teriam que ter o Azinho e o Bzinho, tá? Então nós fizemos este, e agora fizemos o de cima também, né? Fizemos o da drosófila e lá no comecinho fizemos este daqui do genótipo. Então vamos lá para mais dois exercícios. E então vamos lá. Espero que esteja dando para entender, né? Melhorando tudo, todo o raciocínio. Então vamos lá. Exercício 4, já estamos na parte 2, vamos lá. Fala assim, ó, a acondroplasia é um tipo de nanismo em que a cabeça e o tronco são normais, mas braços e pernas são muito curtos, condicionado por um gene dominante, letra maiúscula, que em homozigose provoca a morte antes do nascimento. Ou seja, se eu chamar esse daqui de azão, quando tiver azão, vai morrer antes do nascimento. Em homozigose, os alelos são iguais e o indivíduo vai morrer, tá? Então, ó, os indivíduos normais são recessivos, no caso, azinho. E os afetados são heterozigotos, azinho, tá? Então, ó, tô pegando o problema e colocando aqui, ó, que eu usei aqui. Aqui eu usei como B, mas poderia usar com outra letra também, tá? A probabilidade de um casal acondroplásico, ou seja, eles são sim afetados, tá? Ter uma criança de sexo feminino e normal, tá? Ou seja, então vamos pegar aqui minha caneta e vamos começar. Se eles são afetados, eles são Bzão, Bzinho, tá? Então os dois, vamos fazer para probabilidade. Tem que ser normal, ou seja, Bzinho. São uma em 4 possibilidades, tá? Se for morrer antes do nascimento, uma em 4 também. Tá? Quando for homozigoto, normalmente será uma em 4, tá? Mas sempre tem que ver por conta do exercício, do que o exercício está falando. Tá? Então, neste caso, e acho que em outro exercício que a gente também fez, deu a mesma coisa. Tá? Então, tem que ver exercício por exercício. Então, concluindo aqui, será uma em 4 homozigoto recessivo. Tá? Aqui eu posso usar a tabela também, que eu expliquei para você, né? Então, ó, Bzinho, uma em 4 possibilidades. E se fosse afetado igual aos pais? Duas em 4 possibilidades ou uma em 2, tá? 1,5. Vamos concluir isso daqui. Os pais são afetados, Bzinho. Eles querem ter uma filha, feminino, e normal, Bzinho. Logo, quais foram as probabilidades que a gente chegou? Para ser feminino tem que ser uma em 2, ou é masculino ou é feminino. Para ser normal, Bzinho, uma em 4. Como tem a regra do E, você tem que multiplicar os resultados. Multiplicando, você chega que é 1/8. Logo, letra B de bola. Tá bom? E nosso último exercício, vamos lá. Um homem destro, heterozigoto para este caráter, que não possui a capacidade de enrolar a língua, casa-se com uma mulher canhota, recessivo, com a capacidade de enrolar a língua, heterozigota para o último caráter, tá? Qual a probabilidade de o casal mencionado vir a ter uma filha homozigota para ambos os caracteres? Então vamos lá, vamos falar primeiro do destro e depois a capacidade de enrolar a língua ou não, tá? Então, ó, se é destro, é heterozigoto para este caráter. Eu estou chamando de D, Dzinho. Como a mulher é canhota, Dzinho. Recessivo, tá falando aqui, tá? Então, ó, Dzinho vezes Dzinho. Aqui eu usei a tabela.
Como ele quer que seja homozigota, tem que ser desinho. Tá? Então, são 2 em 4 possibilidades, ou 1,5. Tá? Você que vê aí o que você decide, mas você tem que depois simplificar. Tá? Capacidade de enrolar a língua ou não. Então, ó, a gente já viu que é 1/2 ou 2/4, tá? De ser homozigota para destro e canhoto, tá? Então, a mulher enrola a língua, heterozigoto, exão, ezinho. Se não enrola, é ezinho, tá? Usando a tabela também, né? Então, o homem não enrola, ele é ezinho. E a mulher, exão, tá? Ele quer que seja homozigota, logo 2 em 4 novamente, ou 1 em 2, tá? Concluindo, deixa eu só apagar isso daqui, senão vai ficar feio, tá? Que eu já vou escrever isso daqui aqui. Então vamos, deixa eu apagar, vamos, foi. Então, os pais eram assim, tá? O homem destro, sem capacidade de enrolar a língua, e a mulher canhoto, com a capacidade de enrolar a língua, tá? O que a gente conclui? Para ser menina, 1 em 2. Homozigota para dezinho, 2 em 4. Homozigota para ezinho, 2 em 4 também. Multiplicando tudo isso, você chega em 4/32, que vai ser igual a 1/8, simplificando, logo, resposta D de dado. E com isso acabamos. A velhinha aqui, o senhor estão comemorando que nós acabamos. Com isso, gente, eu finalizo por aqui. Lembre-se de seguir o @estudo.fácil, compartilhar, indicar. Se possível, dar um retorno para mim, que às vezes é sempre bom, sempre estar mudando algumas coisas. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem. Grande abraço, até a próxima aula e ótima semana para todo mundo.